E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa com aplicações de integrais, especificamente abordando volumes pelo método das seções planas transversais, que começamos na aula anterior. Deduzimos uma fórmula, tá? Ou um formato, na verdade, onde é necessário ter um certo eixo orientado, ok? A gente fez no formato área em x dx, mas poderíamos ter um eixo em y, um eixo em z, enfim, para assim, no intervalo dado AB, em relação a esse eixo, determinar por integração o volume daquele sólido, tá? Para ilustrar nossa primeira situação, eu trouxe um sólido conhecido da educação básica, que poderíamos calcular com a fórmula obtida lá, né? Tal, só para que a gente possa, inclusive, confirmar o método, né, numericamente a partir do resultado já que temos da educação básica. Se liga. Então, qual é esse primeiro exemplo? Calcular o volume de uma pirâmide cuja base é um quadrado de lado 2 e cuja altura é 3. 2 e 3 eu não estou definindo a unidade de área, é apenas unidade de comprimento, se é centímetro, se é metro, é apenas uma unidade de comprimento qualquer. E aí eu vou ter um volume com unidade de volume. Eu não posso definir se é centímetro, metro. Se sim, eu vou trabalhar com as unidades convenientes de volume, tá bom? Se liga. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha questão é o esboço do meu sólido. Como eu tenho uma pirâmide, vou considerar aqui bonitinho uma pirâmide de base quadrada. Óbvio que eu a enxergo em perspectiva, né? Eu vou enxergar um quadrado perfeito, não. Um outro passo a considerar é acoplar um determinado eixo orientado nessa pirâmide. Vou considerar um passando por ela. Tudo bem? Tal que sua origem está aqui, na base da pirâmide. E aí eu posso ter os outros eixos, né? Não precisa estar perfeito, um outro eixo e um outro eixo aqui. Se eu pensar nos três eixos coordenados, né, para figuras espaciais dadas. Enfim, aqui um eixo x, aqui um eixo y, aqui um eixo z. Então eu estou propositalmente considerando um eixo z aqui em relação à altura da pirâmide a partir de sua base, tudo bem? Bom, feito isso, eu devo escolher uma seção transversal apropriada para, a partir dela, calcular, né, a sua área e aí a integração para obter o volume. Que a integração para obter o volume é a área da seção dx ou dy ou dz, dependendo do caminho que eu vou pegar para essas seções. Se liga. E qual caminho eu devo pegar nessa situação, nesse exemplo? Está meio torto, né? Enfim, estou olhando por aqui, mas não vai melhorar muito não. É só para a gente ter uma ideia do comportamento, enfim. Espero que não esteja muito feio aí para vocês. Bom, qual é a ideia que a gente vai precisar ter? A gente vai precisar considerar uma determinada seção transversal que seja de fácil manipulação. Quando eu falar de fácil manipulação, que eu consiga obter a área de maneira mais cômoda, mas que a gente consiga obter a área, simplesmente. Porque tem certas seções que a gente vai cortar o sólido que a gente não consegue obter a área. Olha só, se eu fizer cortes no sólido assim, eu estou caminhando seções que vão daqui até aqui, caminhando no eixo Y, porém essas seções formam que figuras? Se eu não me engano, triângulos. Experimente cortar essa pirâmide desse jeito. Se eu não me engano, triângulos, né? Enfim, triângulos, acho que triângulos, mas os perpendiculares, fazendo cortes assim, perpendiculares. É porque eu estou aqui abstraindo e abstraindo também. A pirâmide é assim, de base quadrada, e você faz cortes nela. Você vai, se você pegar ela a partir da sua aresta e fizer cortes assim, você vai ter triângulos. Que é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Enfim, esses triângulos, com certeza vai ser difícil estabelecer áreas, uma fórmula geral de áreas para eles. A melhor seção transversal que você pode considerar para fazer cortes
são seções paralelas à base, que aí eu terei seções o quê? Quadradas. Eu farei cortes nessa pirâmide, e aí essas seções quadradas vão se deslocar o quê? No eixo Z, seções quadradas. Ó, eu faço cortes, eu vou ter essas seções. Eu vou ter essas seções, tá? Essas seções são seções quadradas. Se eu considerar o lado dessa seção L, a área da seção será L ao quadrado, tudo bem? Então, não é algo difícil de trabalhar. O meu trabalho agora vai ser colocar esse lado em função da variável onde a seção caminha, tá? As seções, elas são transversais, ou melhor, perpendiculares, nesse caso, né, da figura da minha pirâmide, bonitinha, cuja base é um quadrado. Seções transversais ao eixo Z. Então, eu vou ter que deixar a área dessa seção em função da variável Z. Beleza? Por quê? Porque para calcular o volume com integração, eu determinarei a integral de quem a quem. Se eu vou caminhar as seções nesse posicionamento da pirâmide e de forma proposital eu coloquei aqui a origem, onde eu estou apoiando a base do meu sólido, que aqui eu estou colocando tudo de forma proposital, tá? Ele não está dando o desenho pronto. Então eu estabeleço os eixos de maneira a facilitar meu cálculo. Colocando a origem aqui, esse ponto no meu eixo Z acontecerá exatamente em 3, que aqui é a altura da minha pirâmide. Então, se eu pensar na variação das seções de 0 até 3, da área em Z dz, eu vou estabelecer o volume do meu sólido em questão, que é a pirâmide. Beleza? Integral de A até B da área em x dx, porque lá no exemplo da aula anterior, na dedução da aula anterior, eu estava andando no eixo x. Mas se eu estiver andando no eixo z, é a mesma coisa. Se eu estiver andando no eixo y, se nessa questão eu quisesse dizer que aqui era y, variando de 0 a 3, eu também poderia. Tá? O eixo eu não me importo muito não, tá? Contanto que eu estabeleça, a não ser que a figura venha pré-determinada, né, com uma equação, como a gente vai ver, por exemplo, um paraboloide, uma elipsoide, enfim. Mas nesse caso, que é uma pirâmide, eu não estou trabalhando com a equação dessa pirâmide, por assim dizer, tá? A equação cartesiana dessa pirâmide, eu não tenho que me preocupar com as variáveis. Eu coloco o eixo que eu quiser. Nesse caso, o eixo Z. Mas voltando lá. Então, considera-se o sólido, considera-se uma seção transversal que vai se deslocar em um determinado eixo. Nesse caso, escolhi o eixo Z, que vai se deslocar do ponto 0 até o ponto 3, dos meus limitantes do intervalo A e B. Beleza? A minha dificuldade é achar a área dessa seção em função de Z. Para isso, eu vou usar semelhança. Como assim semelhança? Olha só, aqui embaixo, que é o lado da base da pirâmide, mede 2. E qualquer outro quadrado da seção, o lado mede L. No máximo, esse lado mediria 2. E no mínimo, ele mede 0 aqui na ponta. Tá? Então, ele tem uma variação proporcional nessa pirâmide. Por que eu falo proporcional? Que aqui, se eu destacar a pirâmide de novo, vou destacar de novo a pirâmide para que a gente possa enxergar melhor. Aqui. Não preciso, né, ficar destacando, mas eu vou destacar. Bonitinho aqui, tá horroroso o desenho, na verdade. Pronto, vou destacar melhor aqui. Pronto. Nesse destaque da pirâmide, o que é que eu posso pensar? Aqui é L, aqui é 2. E isso aqui é a altura total da pirâmide, que nesse caso vale 3.
Assim como essa pirâmide aqui, vocês estão enxergando duas pirâmides. Quando eu faço um corte na minha pirâmide maior, eu sempre terei duas pirâmides, essa menorzinha e a maiorzinha. A maior tem altura 3 e lado da base 2. A menor tem lado da base L e altura o quê? 3, tirando esse pedaço. Concorda? Tirando esse pedaço. Esse pedaço aqui, como eu estou acoplando a pirâmide no meu eixo Z, é um tamanho que vai de 0 até um Z qualquer. É variável, sendo no máximo esse Z3. Tudo bem? Então, de 0 até aqui é um tamanho Z. Portanto, essa altura aqui será o quê? 3 menos Z. Tudo bem? Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu faço esse corte de seção transversal, eu tenho figuras espaciais proporcionais. As suas medidas são proporcionais, tá? Os seus volumes são proporcionais, as suas áreas são proporcionais. Então eu posso estabelecer aquelas relações de proporção entre essas medidas. Como assim? A altura da maior, que é H, igual a 3, está para a altura da menor, que é 3 menos Z, assim como o lado da base da maior, já que eu estou pegando a altura da maior, eu pego o lado da base da maior, está para o lado da base da menor, que é L. Com isso, eu vou ter o seguinte, que 3L é igual a 6 menos 2Z, ou seja, L é igual a 6 menos 2Z sobre 3. O que é que eu estou fazendo aqui? Escrevendo o lado da seção, que é L, em função de quem? De Z. Ficou ótimo para mim. Beleza? Daí, já que eu escrevo o lado da seção em função de Z, eu consigo escrever a área em função de Z. Quem é a área em função de Z? Como é a área de quadrados, será L ao quadrado, ou seja, 6 menos 2Z sobre 3 ao quadrado, que dá 36. 2 vezes o primeiro, 12 vezes o segundo, menos 24Z mais 4Z ao quadrado sobre 9. Pronto. Com base nisso, acabou. Agora é só resolver a integração. Logo, qual é o meu volume? A integral de 0 a 3 de quem? Dessa área em Z, ou seja, 1/9, vou botar para fora, de 36 menos 24Z mais 4Z ao quadrado dz. Tá? Geralmente as integrações com volumes elas não são difíceis, o processo dela. O que é difícil na integração com volume é estabelecer a área em função da variável que você está considerando a integração. Tá? Nesse caso a variável é z, porque eu acoplei um eixo z, onde eu caminho as seções. Beleza? Então o que é que acontece? Isso é 1/9 da integral de 0 a 3. Ou melhor, eu já consigo achar a resposta direta. É uma integral de polinômio imediata, que dá 1/9 de 36z menos 24z ao quadrado sobre 2, que dá 12z ao quadrado, 4z ao cubo sobre 3, mais 4 terços de z ao cubo, no intervalo de 0 a 3. Agora é só conta, que eu não gosto muito, mas enfim. Jogando 3, então isso aqui vai ser 1/9. Jogando 3, 3 vezes 36, 108. 3 vezes 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 12. Deixa eu ficar minha calculadora, porque eu não quero errar. Conta não. 9 vezes 12, então 81. Não, que 9 vezes 12? 9 vezes 9 que eu fiz. 9 vezes 12, 108. Enfim, menos 108, ótimo. Jogando aqui,
3 ao cubo, dividido por 3, 3 ao quadrado, mais 4, mais 36, né? Que vai ficar 3 ao quadrado, 9 vezes 4, 36. Jogando zero, graças a Deus, ó, eliminou tudo. Então isso será, aqui vai embora com isso aqui, 1/9 de 36, ou seja, 36 sobre 9. Quanto é 36 sobre 9? 4. Unidades de volume. Tá? Beleza, simples assim. Ah, nessa questão ainda posso conferir se o cálculo que eu fiz está correto. Beleza? Como lá da educação básica, o que é que eu sei? Que o volume de uma pirâmide é dado por 1/3 da área da base vezes a altura. Ou seja, 1/3, se a área da base, se a base tem lado 4 e é um quadrado, perdão, lado 2 e é um quadrado, a área é 4. A altura da pirâmide é 3. Então isso vai dar 4 unidades de volume. Por que você não fez assim? Posso fazer assim. Se eu peço o volume de uma pirâmide, eu não vou usar a integração, eu vou direto na fórmula da educação básica. Eu só estou comprovando que o uso de integração é útil, tá? É válido, na verdade, melhor dizendo. Inclusive, eu poderia deduzir essa fórmula. Prove que o volume de uma pirâmide de base quadrada qualquer, né, lado L ou lado X, e a altura H é dado por 1/3 da L ao quadrado vezes H. Tá bom? Eu poderia pedir para você deduzir a fórmula e aí você usaria integração. Claro, não usaria números, possivelmente só teríamos letras aqui no processo. Algumas seriam variáveis, no caso do eixo que você estabelecesse, e outras seriam constantes, né? Teria uma letra aqui no lugar do 36, uma letra aqui no lugar do 3, enfim. Aproveitem, inclusive, e tentem deduzir essa fórmula com a integração, tá? Eu vou parar por aqui, é uma aula simples, tá? De um exemplo, eu vou fazer aulas assim, com um exemplo, para que a gente possa ilustrar bastante volume, que é bem interessante. Beleza? Curte, compartilha, se inscreve se não inscreveu e até a próxima.